Eles não eram os favoritos? Meus amigos tomaram na tarraqueta 2-0 para o Flamengo. Meus amigos, olha, agora nós vamos aqui analisar e reagir os comentaristas falando sobre a vitória do Flamengo com o gol de Ayrton Lucas e do Pedro. Meus amigos, eles falaram a semana inteira que se jogasse como jogou contra o Volta Redonda, que ganhou, sei lá, de 7-0, iria amassar o Flamengo, iria acabar com o Flamengo de vez. Meu amigo, vamos falar um negócio? Vamos falar um negócio. Vitor Pereira hoje deu um nó tático aí no Diniz, hein? Deu um nó tático. Foi um milagre. Pela escalação que ele fez no começo, a gente viu também que... eu pensei... No começo, quando eu vi a escalação, eu pensei que o Flamengo ia perder aquela partida. Mas a gente viu aí que o Vitor Pereira no segundo tempo deu um nó tático aí no Diniz, né? Diniz expulso agora também, jogador do Fluminense expulso, o Flamengo tá com uma boa vantagem. Então vamos pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O Gabriel no banco, mas foi uma escolha do Vitor Pereira e justamente para dar liberdade para os alas, no caso, pelos jogadores de lado. E o Ayrton Lucas, todos sabem, é um lateral ofensivo, é um jogador que apoia, que se apresenta, né? E ele foi o destaque do jogo, participou dos 2 gols. O primeiro gol é uma bola que justamente o Flamengo tentou no primeiro tempo, várias vezes não conseguiu, que é o quê? Começar a jogada de um lado e por ter 2 jogadores, o Varela de um lado e ele do outro, essa virada pegar o lado contrário sem marcação. Foi assim que surgiu o gol do Flamengo, na escorada do Pedro, na aproximação, né, do Everton, do Cebolinha, e numa batida do Ayrton Lucas, que aquela batida cruzada, ela é sempre muito difícil para o goleiro, né? Tanto é que o Fábio não teve defesa. E o segundo gol também, numa jogada individual dele, onde ele toca para trás, e o Pedro, que não teve muitas oportunidades hoje, né? O Pedro, no segundo tempo, a sensação que eu tive foi de Robinson Crusoe vendo o navio chegar. Especialmente até as substituições acontecerem. Isso. No segundo tempo, depois de esperar, assim, né? Robinson Crusoe esperou anos. Acho que essa foi a primeira chance. Ele esperou pelo menos um tempo só, né? Mas, de repente, chegou um navio, para acabar com aquela solidão. Outra situação importante, né? É que, assim, não que ele tenha entrado maravilhosamente bem, não, mas assim, o Everton Ribeiro não pode ficar fora do time do Flamengo, né? O trato dele com a bola, o time joga, ele faz o time jogar, né? Então ele retém quando tem que reter, ele se aproxima do atacante, né? Ele recompõe. Mas a gente está vendo o Flamengo do primeiro tempo. O que o Vitor Pereira queria que o Everton Ribeiro não podia dar ao time? Para mim tá nessa formação inicial. Essa é uma boa pergunta para pós-jogo, né? Essa é uma boa pergunta. O que tinha no primeiro tempo que ele queria no time inicial do Flamengo, que depois, no segundo tempo, ele privilegiou com a entrada do Everton Ribeiro e do Gabriel? O que ele não tinha? Porque assim, o Flamengo no primeiro tempo, os primeiros 20 minutos, foi dominado pelo Fluminense. Se ele diz assim, eu vou jogar com 2 volantes e 2 pontas abertos e o Pedro lá na frente. Um desses pontas não é o Everton, não é a característica dele. Sim, né? Perfeito. Mas assim, eu ainda, sinceramente, eu não tenho. Estou fazendo uma pergunta sincera, eu não tenho uma resposta. Vamos lá. Tentando interpretar o cenário que a gente está vendo do Flamengo de 2023. Para mim, tem muito claro que as escolhas do Vitor Pereira seguem alguns critérios dos quais ele não abre mão. Vai jogar, primeiro, um dos critérios fundamentais, quem tiver mais vigor. Vigor para pressionar o adversário e para fazer com que o Flamengo consiga ser um time, na retomada da bola, vertical. É uma mudança, de certa forma, radical de característica em relação ao que o Flamengo praticou nas últimas temporadas. É outra forma de jogar desse Flamengo. Eu não estou dizendo que o que ele tentou fazer deu certo o tempo todo, porque o Flamengo ganhou de 2-0, porque não é verdade. Né? Mas, por outro lado, desculpa te interromper, mas eu acho essa observação importante. O Flamengo foi superior ao Fluminense quase durante o jogo todo. Eu acho Teve que aquele período do primeiro tempo ali de uma pressão grande. O que eu acho que acontece com esse Flamengo? Depois acabou. Isso. A parada técnica do primeiro tempo é o marco do jogo. Talvez, é verdade. Para mim, o que acontece com esse Flamengo? A gente tem uma tendência, e é natural que isso aconteça, a analisar o Flamengo sob a régua ou sob o parâmetro dos melhores momentos que esse elenco já ofereceu nos últimos anos. E esses melhores momentos que esse elenco ofereceu nos últimos anos
quase sempre incluía, além de resultados importantes, de conquistas, um jogo esteticamente muito agradável de ver pela qualidade técnica dos jogadores. Eu vou te interromper de novo porque eu acho que eu tenho um acréscimo aí. Tem um momento do primeiro tempo em que Fabrício Bruno e Varela tentam construir uma jogada pelo lado direito. Não tem como o torcedor do Flamengo deixar de olhar para isso e pensar que por ali trabalhavam Gabigol e Everton Ribeiro. É natural. Com algum lateral passando, você podia botar o lateral que quisesse, Mateuzinho, Rodinei, o Rafinha em outro momento, mas ali era o lugar onde se trabalhavam grandes jogadas do Flamengo e de repente 2 jogadores sem essa qualidade estavam tentando fazer algo por ali. Exato. Então, não é só que a ideia hoje seja diferente, e não é dizer que o Vitor Pereira tem uma ideia que impeça o Flamengo de fazer um jogo esteticamente bonito. Mas ela é uma ideia em implantação porque ela é radicalmente diferente do que se fez nos últimos anos. Além de tudo, ao privilegiar jogadores mais capazes de ter competitividade, pressão no adversário, verticalidade, nem sempre os mais dotados individualmente, tecnicamente e com um acréscimo. Nesse momento específico, você tem alguns jogadores deste grupo, dos mais dotados tecnicamente, que fisicamente estão abaixo dos demais. Para mim, claramente, o Gabigol era uma opção de segundo tempo pela questão dos tantos dias que ele ficou sem treinar. O Arrascaeta está fora. Né? Jogou o Pedro, não tem o Bruno Henrique há muito tempo. E o Everton Ribeiro é essa questão de encaixe dentro desse sistema, que hoje ele optou pelo Matheus França, por ser um jogador, nesse momento, capaz de pressionar, capaz de incomodar o adversário na saída de bola. Bom, quando a gente analisa o Flamengo sob esse parâmetro dos melhores momentos do que esse elenco, a gente olha para alguns jogos e parece que aquilo não é convincente. É um time talvez mais ordinário, entre aspas, né? Esteticamente oferece muito menos. Só que a gente tem uma outra análise a fazer quando a gente está diante de um jogo específico de futebol, que é uma competição entre 2 equipes. E nesse jogo de hoje, talvez essa expectativa de que o Flamengo ofereça esses seus melhores momentos de estética ao longo das últimas temporadas, a gente, por vezes, esqueça que, após os 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo não foi pior do que o Fluminense em momento algum do jogo. Mesmo que não tenha sido bom. Agora, aí acho que cabe também outra avaliação. A da atuação do Fluminense, né? Que esteve abaixo do que esse time já mostrou 20 minutos. Recentemente. Jogou, né? 20 minutos. Conseguiu jogar 20 minutos. Em 20 minutos parecia que o gol ia sair a qualquer Exatamente. momento. Né? E vamos fazer um parênteses, que o Santos fez uma defesa importante. Um chute do Arias. Um chute do Arias na roubada de bola. Ali foi uma defesa... Foi passe errado do Gerson. Do Gerson, é. O Davi Luiz não consegue chegar para a cobertura. Um parênteses só que eu queria colocar no que o Mansur falou, que é o seguinte. A gente nunca pode esquecer, e não sou eu que vou dizer isso, eu acho que todo mundo que acompanha sabe, que o Flamengo e a torcida do Flamengo entende, e é histórico, que o Flamengo sempre teve times que jogam futebol, que não é que dê espetáculo, mas que sejam ofensivos, que tenham improviso, que tem tal. A partir do momento que o Vitor Pereira, se ele deseja mudar isso em relação à competitividade, em relação à força, ele tem que ganhar. Porque se ele não ganhar, hoje, por exemplo, ele ganhou o jogo de 2-0, conseguiu uma vantagem que acho que é, vamos dizer assim, muito grande para a final, só que assim, se ele não ganha, ele correu um risco, mesmo com as convicções dele... Responsabilidade toda nas costas dele. Entendeu? Porque assim, o Flamengo, ele ganhou de 2-0. O jogo, para mim, no meu entendimento, estou falando da questão técnica do jogo num todo, não foi um jogo de encher os olhos. Eu acho que o Fluminense jogou ou não jogou aquilo que poderia jogar, o que vinha jogando. E o Flamengo, com os jogadores que tem, no meu entendimento, ele pode jogar muito mais do que ele jogou hoje. Tecnicamente falando, o improviso, a questão de, sabe, você ter jogadores de qualidade, sabe, um drible, uma jogada. Acho, não é que foi um jogo ruim, não, mas acho que o Flamengo pode jogar mais e o Fluminense jogou 20 minutos, talvez menos do que isso, o que ele pode. Olha o lance que você destacou aí, Ricardinho. Exatamente. Isso foi um lance importante porque... mudado a história da partida, né? O Cano, ó, você quer ver o reflexo do Fluminense no jogo? Quantas chances o Cano teve de finalizar? No primeiro tempo ele ficou impedido 3 vezes. Essa aí já não valia, né? Não, essa e a anterior eram 2 situações que ele estava impedido. Já não valia. Que ele fizesse, ou seja, não ia acontecer. Teria valido. Ele no segundo tempo teve um chute por cima. O Cano, que é um atacante finalizador, goleador, ele não teve chance praticamente porque o Fluminense não conseguiu proporcionar condições
dele finalizar. Pois é, você estava dizendo que o Flamengo pode jogar mais, agora o Fluminense também não jogou o que a gente tem visto recentemente, né? Uma atuação abaixo do que esse time tem demonstrado. O Fluminense tem algumas... E claro, né, dentro das possibilidades, imaginamos que tudo vai correr bem. Vamos ouvir, inclusive, os técnicos, o Fernando Diniz, o derrotado, e o Vitor Pereira, o vencedor deste sábado à noite, Fla-Flu, que terminou com a vitória do Mengão 2-0 para cima do Fluminense. Significa dizer que no jogo de volta, no domingo que vem, o Flamengo pode até perder por 1 gol de diferença e ainda assim será o campeão estadual. Que bela vantagem, não, Leonardo Bertozzi? Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Ou seja, o Fluminense só é campeão no tempo normal se vencer por 3 ou mais gols, né? Exato. 2 gols para ir para os pênaltis. Não é uma tarefa fácil de maneira nenhuma e não era o mais provável quando a gente viu os primeiros minutos, né? Os primeiros 20, 25 minutos até a parada técnica. Praticamente só o Fluminense jogava, né? Parecia que a estratégia do Vitor Pereira seria um grande tiro na água. E a verdade é que você pode falar muitas coisas do Vitor Pereira, inclusive que o trabalho dele é abaixo do esperado até aqui. Não dá para falar que ele não tem coragem, né? Pois é. Porque ele chamou... qualquer resultado que acontecesse, a gente ia ter que atribuir muitas decisões dele. Fosse derrota, fosse vitória, porque ele optou por começar com o Gabigol no banco, ele optou por ter um time que não disputaria a posse de bola, por ser um time que tentaria criar muito na base de ligação direta, acionar lados do campo, trabalhar pouco por dentro. E por 20, 25 minutos o que a gente viu foi o Flamengo correr atrás do Fluminense, né? E correr atrás sem achar. Depois da pausa, o Flamengo conseguiu se impor um pouco mais, conseguiu gerar algum tipo de perigo, mas foi outro jogo no segundo tempo e aí acho que principalmente qualidade individual dos jogadores, sim, mas temos que destacar que hoje, nas mudanças, ele também foi muito mais feliz que o Diniz do outro lado, né? Acho que nenhuma das trocas do Fluminense deixou o Fluminense melhor, na hora, especialmente da troca ali com a entrada do Lima, né? Tirando um zagueiro, coisa que já deu certo antes, dessa vez acabou deixando o time ainda mais exposto. E o Flamengo constrói merecidamente, principalmente pelo que foi o segundo tempo, uma vantagem excelente para o jogo da volta. A expulsão matou, acho que qualquer chance que o Fluminense teria de evitar aí essa derrota de 2 gols e vai ser uma montanha para escalar na semana que vem. Então, é entender por que o Fluminense não conseguiu sustentar um começo de jogo muito bom e emocionalmente como se perdeu, né? O Fluminense, me pareceu no aspecto emocional também, não sustentar uma decisão depois de tomar o segundo gol. E tinha muito jogo pela frente ainda, tanto hoje quanto na semana que vem, né? O Samuel Xavier foi expulso numa pegada no Ayrton Lucas e depois reclamou dessa expulsão, entre outras coisas, o Fernando Diniz, e também foi expulso. O Fernando Diniz, portanto, não ficará no banco de reservas no jogo da semana que vem. Tudo bem, Breiler? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Para o Fluminense, muito frustrante essa derrota. É a primeira vez que o Marcelo é relacionado nessa volta ao futebol brasileiro. Não havia muita expectativa sobre ele jogar. O Fernando Diniz já até tinha colocado panos quentes nessa chance do Marcelo em campo, mas já era um motivo de festa, de empolgação para o torcedor. Mas, por outro lado, o Flamengo encarou esse jogo com uma intensidade e com uma mobilização diferente. Então tá aí, nação, é isso daí, deixa o like, se inscreva no canal, daqui a pouquinho tem mais vídeo pra vocês.